A China está intensificando seus ataques ao Japão e agora o Japão pode estar pensando em se tornar uma potência nuclear. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. O Japão, único país atingido por bombas nucleares, talvez agora ache que é hora de ter as suas próprias. Tudo isso é graças à China. Não consigo bancar episódios assim com as confusões do YouTube que enfrento. Por isso, sou muito grato ao patrocinador Outskill por viabilizar este episódio. Todos nós sabemos que a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho muito rápido. Quase metade dos trabalhadores no mundo todo tem medo de perder seus empregos para a inteligência artificial e a tecnologia. Atendimento ao cliente, marketing, finanças, até influenciadores digitais, nenhum setor fica de fora. O problema é que muitos acham que seus empregos não serão afetados pela inteligência artificial até que são surpreendidos. Isso as impacta fortemente. Espero que você aprenda sobre inteligência artificial antes que isso ocorra. Por isso me juntei à Outskill. Eles farão um workshop ao vivo de 2 dias chamado Inteligência Artificial Mastermind. Vai ser neste sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas, no horário do leste dos Estados Unidos da América. Esse treinamento normalmente custa US$ 395, mas a Outskill está oferecendo uma vaga gratuita aos meus espectadores na promoção de Black Friday. Ao concluir, você recebe um certificado de inteligência artificial para mostrar ao chefe ou futuros empregadores. E o principal, em só 16 horas de treinamento, você aprenderá mais de 10 ferramentas com inteligência artificial. Domine a inteligência artificial em planilhas do Excel e apresentações, comece a criar seus próprios agentes e fluxos de trabalho de inteligência artificial e até mesmo participe de uma comunidade de criadores de inteligência artificial. E quando você participar dos 2 dias, vai desbloquear bônus no valor de $5.000, incluindo uma bíblia de prompts, um roteiro para monetizar a inteligência artificial e seu próprio kit de ferramentas de inteligência artificial personalizado. Talvez você tenha um fim de semana empolgante planejado, mas nada é mais valioso do que construir seu futuro. Garanta sua vaga gratuita agora usando o link na descrição e aproveite essa oportunidade antes que ela desapareça. E agora vamos ao show. Então, na semana passada, o recém-eleito primeiro-ministro japonês Takaichi Sinai disse que um ataque chinês a Taiwan poderia constituir uma situação de ameaça à sobrevivência para o Japão. Assim, dando a entender que as forças armadas do Japão teriam algo a dizer sobre qualquer ataque a Taiwan. Em resposta, o cônsul-geral da China em Osaka, Xu Jian, atacou Takaichi ameaçando cortar sua cabeça. Os homens são muito emocionais para a política. Claro, depois disso, Xu Jian apagou a postagem, o que significa que ele sabe que passou dos limites e a China pediu desculpas. E as coisas estão se acalmando. Estou só brincando. O Partido Comunista Chinês lançou uma guerra total de relações públicas contra o Japão. Tudo começa com ataques e difamações da mídia estatal chinesa. Por exemplo, Hu Xijin, o ex-editor-chefe do meu veículo estatal chinês favorito, o Global Times, chamou Takaichi de uma bruxa maligna possuída pelos antigos militaristas japoneses que bombardearam Pearl Harbor. Eu não fazia ideia de que bruxas bombardearam Pearl Harbor. Isso teria feito um filme do Michael Bay bem melhor e menos idiota. Enquanto isso, a Xinhua publicou essa charge. O fantasma do militarismo japonês. Não dance chá-chá-chá com isso. O Diário do Povo alertou que os comentários de Takaichi carregam o perigoso sinal de um possível ressurgimento de tendências militaristas na política japonesa. Porque, como todos sabemos, o primeiro comando da capital é sempre pacífico e nunca militarista nem um pouco. Enquanto isso, a CCTV afirmou que Takaichi adora arrumar confusão. Provavelmente em um caldeirão com uma retórica sem fundo e cheia de palavrões. Na verdade, infinito como a sopa, salada e breadsticks sem fim do Olive Garden. Porque depois que eles me cortaram, ouviram minha retórica cheia de palavrões. E o porta-voz militar da China, o Diário do Exército de Libertação Popular, foi totalmente Nostradamus, alertando que a intenção por trás desses comentários é extremamente sinistra. Sua natureza é extremamente grave, seu impacto extremamente prejudicial e as consequências extremamente perigosas. Não ouvia tantos extremos desde um comercial de refrigerante dos anos 90,
Também acrescentou que o Japão sofrerá uma derrota esmagadora se ousar intervir militarmente na situação do Estreito de Taiwan. Todo o país do Japão corre o risco de se tornar um campo de batalha. E eles não estão brincando com isso. No fim de semana, a China enviou sua guarda costeira às ilhas Senkaku, que reivindica como suas. Alguém avisa a China que Mufasa não estava falando com eles ao dizer que tudo o que a luz toca é nosso reino? A China também lançou 3 drones chineses perto de Yonoguni, uma ilha japonesa próxima a Taiwan, além de várias aeronaves e embarcações navais ao redor de Taiwan. Isso não é novidade, pois a China faz incursões frequentes em territórios japonês e taiwanês há anos. Mas o que realmente está deixando o Japão nervoso é a guerra econômica da China. A China alertou seus cidadãos para não viajarem ao Japão. Hong Kong também emitiu um aviso de viagem semelhante, citando um aumento nos ataques a cidadãos chineses, embora não tenha citado nenhum exemplo específico. Tudo isso resultou em quase 500 mil de cancelamentos de passagens aéreas com destino ao Japão. Isso é um grande problema para o Japão, entendeu? Segundo dados do turismo japonês, turistas chineses são mais de 1/4 dos estrangeiros no Japão. Quando a China emitiu seu aviso de viagem, as ações do varejo e do turismo japonês foram fortemente impactadas. Você não quer que a China invada, mas também não quer que os chineses saiam. Um economista executivo do Instituto de Pesquisa no Muro e ex-membro do Conselho do Banco do Japão alertou que isso poderia custar ao Japão 142 bilhões de dólares. Por outro lado, isso ajuda a resolver o problema de excesso de turismo no Japão. A China frequentemente usa essa tática para intimidar outros países a obedecê-la. A China reage agressivamente contra outros países quando não consegue o que quer, retendo turistas, incentivando boicotes, como fazer com que todos os cinemas chineses adiem a exibição desses filmes de anime japoneses. Pelo visto, primeiro comando da capital significa partido da cultura do cancelamento. A reação bombástica da China é obviamente uma campanha de intimidação para fazer o Japão se ajoelhar. O acordo é simples, não venha para o lado de Taiwan nem se arme, e nós deixaremos você em paz, talvez. Possivelmente sem promessas. Então, como o Japão está reagindo a tudo isso? Bem, Takeichi se recusou a retirar sua declaração. A embaixada japonesa enviou e-mail aos cidadãos no China, orientando-os a tomar precauções de segurança e evitar chamar atenção. Sabe, para que suas cabeças continuem no lugar e tudo mais. Dado o histórico da China com os japoneses, eu diria que isso é mais sensato do que o aviso de viagem da China. Além disso, graças a todas as artimanhas da China ao longo dos anos, uma pesquisa recente da Kyoto News descobriu que mais de 60% dos japoneses são a favor do aumento dos gastos com defesa. Você sabe o quão perverso alguém precisa ser para fazer as pessoas apoiarem impostos mais altos? As opiniões estavam muito mais divididas sobre o papel do Japão em relação a Taiwan, mas ainda assim mais japoneses eram a favor da autodefesa coletiva em caso de uma invasão de Taiwan do que contra. E tem outra coisa acontecendo nos bastidores. Na época em que fez seus comentários sobre defender Taiwan, Takeichi também evitou se comprometer com um conjunto de princípios não nucleares que existem há décadas. Os princípios são não possuir, não produzir e não permitir a introdução de armas nucleares. Sob esse princípio, o Japão não só se compromete a não possuir ou produzir armas nucleares próprias, mas também se recusa a permitir armas nucleares em bases dos Estados Unidos da América no Japão ou em navios de guerra americanos nos portos japoneses. Acho que eles não ficaram muito felizes com o número de Oscars que Oppenheimer ganhou. Apesar de o Japão ter aprovado tacitamente os trânsitos nucleares secretos dos Estados Unidos da América, segundo relatos japoneses, Takeichi iniciou conversas em seu partido sobre revisar esses princípios. Isso ocorre enquanto os principais documentos de segurança nacional do Japão serão revisados até o fim de 2026, e isso pode potencialmente mudar muito das previsões do Partido Comunista Chinês, especificamente previsões que analisam a probabilidade de nuvens de cogumelo. Takeichi estaria ainda comprometido em manter os 2 primeiros pontos, mas está reconsiderando o terceiro ponto de não permitir a introdução de armas nucleares. Revisar o terceiro ponto poderia abrir muitas possibilidades.
Isso poderia potencialmente permitir que embarcações dos Estados Unidos da América, carregando mísseis nucleares, atraquem em portos japoneses, como o míssil de cruzeiro lançado ao mar com ogiva nuclear que está atualmente em desenvolvimento. Como você pode imaginar, há muita resistência em mudar o status quo nuclear. Críticos afirmam que os Estados Unidos da América já têm capacidade nuclear suficiente e que mantê-la perto do Japão seria contraproducente, enquanto defensores discordam. Uma coisa é certa, porém, a China não tem essas preocupações em relação às armas nucleares. A China está aumentando rapidamente seu poderio militar, incluindo seu arsenal nuclear. O Partido Comunista Chinês não hesitaria em invadir e conquistar o Japão, como fez com Hong Kong, Tibete, sul da Mongólia e outros. Eles veriam isso como doce vingança pelo que o Japão fez na Segunda Guerra, apesar de ser outro Japão. Além disso, há outras potências nucleares, como Rússia e Coreia do Norte, com as quais se preocupar. O Japão está certo em pensar em segurança. Pessoalmente, acho que Japão e Taiwan deveriam ter pelo menos armas nucleares táticas. Espero que isso não signifique que o primeiro comando da capital vai me chamar de bruxa, porque o termo técnico é mago. Não fique para trás enquanto todos aprendem inteligência artificial. Seja uma das 1000 primeiras a garantir vaga no treinamento de inteligência artificial da Altskill neste fim de semana. Eu sou Chris Chappell, obrigado por assistir